a principal diferença entre a Páscoa celebrada em Israel e a Páscoa celebrada nos demais países? Você já se fez essa pergunta? Quais são os costumes bíblicos que se mantêm até os dias de hoje em Israel durante essa festividade? Bom, antes de tudo, Shalom Haverim, Ma Shlomchem, Hakol Beseder. Olá, amigos, tudo bem? O meu nome é Sara e eu vou estar explicando para vocês sobre a Hag Pesach, a festa de Pesach, de Páscoa, como que ela é em Israel. Bom, o primeiro ponto mais marcante é que não tem coelhinho de Páscoa, não tem chocolates, pelo contrário, se come muita erva amarga. Calma aí que eu vou explicar. Bom, a Páscoa celebrada em Israel é um momento de memória, de lembrança a um tempo bíblico, a uma história, um fato bíblico. O que para muitos países ou muitas pessoas é tido como uma lenda, um conto, em Israel é um fato histórico que é revivido, que é lembrado até os dias de hoje, que é o fato da libertação do povo de Israel da mão de Faraó, da terra do Egito. A Páscoa é vista na Bíblia ainda quando o povo de Israel estava como escravo, a ponto de serem libertos. É aí que é mencionado pela primeira vez a Páscoa. E isso em Israel não é só uma história bíblica, isso é um fato histórico que reflete em um feriado no país todo. O que eu vou te falar agora é contado nas escolas, é falado durante a Leila Seder, que é a noite onde se senta para ceiar com a família, que é a noite de Páscoa, e o que é contado é exatamente o que está na Bíblia, que o povo de Israel viveu por muitos anos como escravos debaixo da mão pesada de Faraó, eram açoitados, eram maltratados, até que foi enviado Moshe, Moisés em hebraico, um libertador da parte de Deus para libertar o povo. Depois que o Egito sofreu com 9 pragas enviadas da parte de Deus, a última praga seria a morte de todos os primogênitos egípcios. Na verdade, a morte de todos os primogênitos que estivessem em casas que não estavam marcadas pelo sangue do cordeiro. É aí que é mencionado a Páscoa, quando Deus dá a ordem a Moisés que se sacrificasse um cordeiro e o sangue desse cordeiro, representando cada família, fosse passado nos umbrais das portas de todos os filhos de Israel. Nessa celebração bíblica, nós vemos a presença de um cordeiro sacrificado e o seu sangue, nós vemos a presença dos pães sem fermento. Para você deixar o pão, pegar a levadura para o pão fermentar, é preciso tempo. E eles deveriam se apressar, porque naquela noite Deus iria agir e eles deveriam se apressar para poder sair do Egito. Vemos a presença também de ervas amargas, para que eles não se esquecessem da amargura, do sofrimento, dos castigos pesados que sofreram no Egito. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. É na Bíblia também que nós vemos o nome Pesach, que na verdade significa passar por cima, porque naquela noite um anjo que traria a morte iria passar por cima das casas que estivessem marcadas com sangue, ou seja, ele iria pular, iria passar direto, não iria matar, trazer a morte para os primogênitos cobertos com o sangue. Esta é a Páscoa do Senhor, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós
praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Na prática, em Israel, a Páscoa hoje em dia passou por algumas adaptações. Ao anoitecer do dia 14 do mês de Nissan do calendário hebreu, se celebra a Noite de Páscoa, a mesma data bíblica em que o povo foi liberto do Egito. Esse é o Leila Seder, uma cerimônia de Páscoa em família. Leil, porque é feito à noite. Laila. Seder significa ordem. Tudo é feito de maneira organizada. Cada alimento com o seu significado é colocado em um prato especial, chamado de Keará. A cerimônia é guiada por um livrinho chamado de Haggadah Shel Pesach, a História da Páscoa. Um livrinho com cânticos, bênçãos, tendo como destaque a libertação do povo do Egito. A cerimônia conta com o Kiddush, a bênção do vinho. Para crianças é servido suco de uva. Sheheyanu é uma oração de agradecimento. Na Keará, esse prato especial usado somente na noite de Páscoa, embaixo do prato são colocados 3 pães sem fermento, simbolizando a tribo dos levitas, os sacerdotes, Koanim, e o restante do povo de Israel. Karpaz, um vegetal, pode ser um rabanete, uma cebola ou batata que é mergulhado em uma água com sal. É aí que entra o significado. Água com sal é para trazer à memória as lágrimas derramadas na terra do Egito, no tempo de escravidão do povo. A cerimônia segue com cânticos, Manishtaná, Alailazé, Mikola Leilot. O que mudou essa noite de todas as outras noites? Cantado pelas crianças. É uma forma dos pais contarem aos seus filhos a história do povo de Israel. É uma ceia cheia de significados que busca despertar a curiosidade das crianças na história do próprio povo. Lembre-se que todas as festas bíblicas celebradas em Israel são feitas em memória de algum acontecimento que não pode ser esquecido e deve ser passado de pai para filho. Voltando ao prato, maror, ervas amargas. Temos aqui a hazeret, uma raiz forte, bem amarga. Ou você pode usar uma folha de alface mais amarga, fazendo lembrança à amargura e o sofrimento no Egito. O ovo e os roa, que é a asa do frango, ou pode ser um pedaço do cordeiro, traz a lembrança do cordeiro que era sacrificado no templo em Jerusalém, o cordeiro pascal. Sacrifícios estes que não são mais feitos em Israel, pois já não há mais um templo, só que se lembra que isso era feito através desses elementos. Haroset é uma mistura de maçã com tâmaras e nozes. O sabor é bem gostoso, mas pela aparência nos faz lembrar a argamassa, usada nos trabalhos duros quando o povo era escravo no Egito. Durante a leitura das 10 pragas, coloca-se o dedo mindinho dentro do copo com vinho e se tiram gotas, 10 gotas no total. Isso porque o copo de vinho simboliza a alegria. E ao tirar do seu copo um pouquinho de vinho, você está tirando a alegria do copo, demonstrando assim que você não está feliz com o sofrimento alheio, com as pragas que destruíram os seus inimigos, ainda que sejam os egípcios. O pão sem fermento nos lembra o relato do livro de Êxodos, que não haveria tempo de deixar o pão fermentar, que todos deveriam estar prontos para partir. A cerimônia pode levar até 4 horas, e a frase final é Leshana Abaa B'Yerushalayim. Leshana Abaa B'Yerushalayim. E que no ano que vem seja em Jerusalém. Isso nos faz lembrar que o povo de Israel, todos os anos que estiveram exilados, sempre lembraram da capital de Israel e sempre nutriram o desejo de poder celebrar com liberdade a Páscoa em Jerusalém.
A Páscoa é uma das cerimônias mais importantes em Israel. Por isso, no dia a dia do povo, isso é vivido com muita intensidade. Por exemplo, nos canais que são transmitidos desenhos infantis, ali é contado a história de Pessach, a história da Páscoa. Não para por aí. Em Israel se vive intensamente a festa de Pessach. No supermercado você não vai encontrar chocolates, ovos de Páscoa, mas algo interessante você vai encontrar. Todas as prateleiras onde estão produtos com fermento, com hametz, são lacradas, mostrando assim que o povo deve seguir a orientação de não comer nada com fermento durante a época de Páscoa. Apesar de todas essas prateleiras estarem lacradas, você não é obrigado a seguir essa lei, caso você não queira. Mas isso sim incentiva toda a nação a não comer fermento durante a época de Páscoa. Assim como a Páscoa em Israel é marcada por um momento de memória, de libertação de uma vida de escravo, marcando assim uma nova etapa, uma nova vida, Jesus Cristo morreu, ele entregou a sua vida, derramou um sangue preciosíssimo justamente na época de Páscoa. Seria isso coincidência numa época em que se é lembrado um momento de libertação, justamente nessa data, o maior sacrifício, um sacrifício que iria marcar toda a humanidade, aconteceu. Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos um pouco antes de ser preso. É o que nós vemos nos evangelhos. E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Um detalhe interessante é que nós não vemos a presença do Cordeiro nessa Páscoa celebrada por Jesus. Nós sim temos a presença dos pães ázimos, do vinho, mas e o Cordeiro? Onde estaria o Cordeiro? Porque naquela época, cada família, quando se reunia, comia de um cordeiro sacrificado. E pela tradição, era um cordeiro sacrificado no templo em Jerusalém. Eu fico me perguntando se os discípulos não olharam um para os outros, tentando entender onde que estava o cordeiro para aquela celebração, sendo que todos ali eram judeus e comemoravam a Páscoa. Acredito eu que um pouco mais tarde, após a morte, crucificação e ressurreição de Cristo, eles entenderam que o Cordeiro estava diante deles. Esse era o Cordeiro que veio ao mundo para cobrir com o seu sangue todos os pecados daqueles que crescem nele e assim serem livres da morte eterna, da separação eterna de Deus. Enquanto a Páscoa, nos tempos de Moisés e até Jesus, era celebrada como somente uma libertação física, uma libertação de uma nova vida sem escravidão, sem tristeza, sem jugo, com uma nova terra. Jesus trouxe um novo significado da Páscoa, não fazendo-nos esquecer da grande libertação do povo do Egito, mas fazendo-nos entender um maior significado, uma maior salvação, uma libertação ainda maior do que a libertação que houve no Egito, a libertação das nossas almas. Não tem como falar de Páscoa sem mencionar sangue, sacrifício. E é por isso que eu vou abrir aqui um parêntese para que você entenda como eram feitos os sacrifícios antigamente e por que Jesus morreu por nós, por que era necessário sangue. Se você voltar nas histórias bíblicas, desde os tempos de Adão, quando ele pecou, um animal inocente morria no lugar de um pecador. Sempre foi assim. Lembre-se que há um versículo que diz que o salário do pecado é a morte. Então, para que aquele pecador não morresse em seu pecado, era sacrificado um animal inocente. E esse animal morria no lugar do pecador. E através do sangue desse animal havia redenção. Assim era a lei da época. Assim foram feitos sacrifícios diários no tabernáculo, posteriormente no primeiro templo, no segundo templo, e assim continuou até
a vinda de Jesus. Apesar dos judeus não crerem que Jesus é o Messias, não acreditam que o sangue que foi derramado é um sangue de redenção para todos os que creem. Mesmo assim, apesar de não crerem, não existem mais sacrifícios de animais em Israel. Por quê? Porque não existe um templo para que isso seja feito de uma forma certa, adequada. Lembrando que o segundo templo foi destruído 70 anos depois de Cristo. Todo judeu, sabendo que o sangue é necessário para uma redenção, no dia de Yom Kippur, dia do perdão, o dia mais importante, se eu puder colocar aqui numa escala dos dias mais importantes em Israel, ficaria o dia do perdão, que é o Yom Kippur, o dia de redenção, e a Páscoa, são os feriados mais importantes do país. No dia de Yom Kippur, se você não viu um vídeo com respeito a isso, eu vou deixar aqui em cima para você ver, e também na descrição desse vídeo, que eu falo mais a fundo sobre o Yom Kippur. Mas nesse dia, sabendo os judeus que precisam de sangue para redenção, Yom Kippur é um dia onde o sumo sacerdote, lá que o povo saiu do Egito na época de Moisés, o Arão, ele entrava diante dos santos dos santos. Consequentemente, esse costume foi passando de geração em geração. Ele entrava todo de branco, não com aquelas roupas adornadas com o peitoral das 12 tribos, não. Nesse dia ele entrava de branco, em humilhação, em jejum, por todo o povo. Eram feitos sacrifícios e era um dia de redenção, de limpeza. Hoje em Israel, esse dia existe. Nesse dia, o país para, até o espaço aéreo fica fechado, as televisões param de transmitir qualquer coisa. É um dia onde as pessoas jejuam. Nesse dia, alguns rabinos, mestres da lei, eles pegam galinhas mesmo, e derramam o sangue delas. É uma forma de dizer, estamos derramando sangue para que haja redenção sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida desse rapaz, sobre a vida dessa moça. Porque as pessoas buscam os rabinos para que derramem o sangue. Mas isso é bíblico? O fato da galinha em si não é bíblico. Mas o derramamento de sangue para que haja redenção da pessoa, sim, é bíblico. Vindo Jesus, voltando para Jesus, que derramou o seu sangue, fica muito mais claro para a gente entender. Se a gente conhece um pouco da cultura judaica, a gente entende o porquê Jesus derramou o seu sangue, por que é sempre falado que o sangue dele é precioso. Você já deve ter ouvido frases em igrejas, as pessoas dizendo o sangue de Jesus tem poder. Aí você entende por que tem poder. Porque foi derramado em favor de toda a humanidade. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imaginem então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício sem defeito. A Páscoa comemorada em Israel nos faz lembrar um momento de libertação. A Páscoa comemorada em memória de Cristo também nos faz lembrar um momento de libertação, um momento de redenção das nossas almas. Não é à toa que Jesus disse, fazei em memória de mim, beba esse cálice em memória de mim, coma desse pão em memória de mim. Todas as festas em Israel, tanto a festa de tabernáculos, a festa da colheita, a festa de Purim, a festa de Pessah, todas as festas comemoradas em Israel, elas têm esse sentido de fazer em memória de algo. É interessante que a maioria das festas do calendário em Israel
são festas voltadas a acontecimentos bíblicos, que para muitos países é uma historinha infantil, um conto de escola dominical. Em Israel são fatos ligados à cultura, ligados à história de todo o povo. Então que nessa Páscoa você possa se lembrar de 2 acontecimentos muito marcantes: a saída do povo de Israel do Egito, a salvação da vida deles, que através desse povo veio o Salvador, o Mashiach, Jesus Cristo, Yeshua, e na Páscoa celebrada em memória de Jesus, nos faz lembrar algo ainda maior, que é a libertação das nossas almas para sempre, porque nele, em Jesus, nós temos salvação. Gente, Hag Pesach Sameach, feliz Páscoa para todos vocês, que você possa se lembrar de um acontecimento maravilhoso, marcante para o mundo inteiro. Seja você judeu, seja você cristão, a Páscoa é um divisor de águas. Até a próxima, pessoal. Lehitraot, feliz Páscoa!